Hoje pela manhã o Senhor trouxe ao meu coração esse louvor para te dar um pouquinho mais de esperança, né? Nessa série que a gente está falando sobre depressão. E hoje nós vamos falar sobre a depressão da alma. Que louvor lindo, né? Ostras felizes não fazem joia. Quem, por curiosidade, já viu... Deixa eu só achar aqui o nosso instrumental. Se você não viu, eu vou te impulsionar a ver, né? Depois, às vezes, se eu encontrar aqui, eu mando pra você. Como que é feito as pérolas, né? De que forma saem as pérolas, né? E a gente vê que a natureza é perfeita, né? Que a natureza é muito, muito perfeita. E que as ostras, para que a pérola venha a ser pérola, existe um processo de muita dor para as ostras, né? Existe um processo de esmagamento, existe um processo de dor mesmo. E esse louvor hoje, pela manhã, falou muito comigo, apesar de já conhecer. E eu tenho certeza que falou o seu coração também. Muitas vezes nós somos feridas, não para, de fato, nós pararmos, para olhar e falar assim, acabou para mim, não dá mais, chega, eu só vou até aqui. Não, negativo. Muitas vezes nós somos feridas para que haja, de fato, algo novo na nossa vida. E através da nossa vida, do nosso testemunho, outras pessoas também serão curadas, serão restauradas, vão sair, né, da lama do pecado, da lama que vem consumindo o mundo, né? Eu sempre falo isso, não questione os seus processos. Peça a Deus que te dê sabedoria para passar por eles com a cabeça erguida, sem negar a sua fé. Né? Você vai entender. Você vai entender, lá na frente vai fazer sentido, né? Uma hora a conta vai fechar e você vai entender. Não para que eu estou passando por isso, mas... Não por que eu estou passando por isso, né? Mas para quê? Quem que vai ser beneficiado com isso? Quantas pessoas eu vou poder trazer para Jesus, né? Eu vou poder apresentar esse Deus tão poderoso. Ostras felizes não fazem joias. Tem que passar por um processo. E um processo muitas vezes dolorido mesmo, né? Que esmaga a gente, que prensa, né? E quando ele falou ligada à videira, quem que é a videira? Ontem nós falamos aqui na nossa célula, né? Nas células da igreja que está espalhada aí por tantas casas, que é junto da videira que eu e você nós vamos produzir. É junto de Jesus que nós vamos produzir, né? E a palavra fala lá em João, né? Se eu não me engano 15, me corrijam, que ele limpa aqueles ramos que ele deseja que dê mais frutos. E quando a gente fala sobre depressão da alma, né, é o tema dessa semana, depressão, e hoje nós vamos falar sobre depressão da alma. Eu falei lá na segunda-feira para você que nós somos um ser tricotômico, né? Que é isso, Andréia? Composto de 3 partes, corpo, alma e espírito. Ontem eu falei um pouquinho para você sobre depressão mesmo do corpo, né? Que são quando... foi a palavra das células ontem. Que quando o nosso corpo adoece, quando o nosso corpo fica fraco, quando a gente não cuida do nosso corpo, não cuida da nossa alimentação, as outras 2 partes, que são a alma e o espírito, né? Elas são também atingidas. E hoje, entrando nesse tema aqui de depressão da alma, meu Deus, eu tava aqui orando, meditando e lembrando, né, do período que eu passei, o quão desafiador foi.
né? Porque eu também adoeci no corpo, porque, como eu te disse ontem, teve uma queda hormonal, teve uma deficiência de neurotransmissores, né? Que é o que faz a nossa máquina funcionar. Meninas, foi em geral o tema para todas as células, tá? É um tema só e abordado em todas as células, por isso que eu peguei o gancho. Mas quando veio aqui, né? Isso veio muito forte comigo, falou muito forte comigo de depressão da alma, que é a depressão das nossas emoções. E nessa parte, foi a parte que eu fiquei muito, 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 muito mal. E foi a parte também, eu sempre falo para as minhas pacientes, quando a gente está questionando sobre algumas questões, assim, que quando você corta um dedo, quando você bate o dedo, né, quem nunca? Na quina do sofá, da mesa, o dedo fica roxo, às vezes a unha cai, mas tem um tempo para que aquilo ali, para que aquela unha caia, venha outra unha nova, para que aquele corte que a gente fez no dedo, ele feche, né? E a pele seja restituída. Tem um tempo. Você sabe que, não sei, para algumas pessoas, um tempo maior, né? Por questões até mesmo de saúde. Para outras pessoas, um tempo menor. Mas existe um tempo. Mas para a depressão da alma, o tempo é mais demorado. Tô falando porque eu leio, eu estudo, eu atendo pessoas nesse direcionamento. Não, eu tô falando porque eu passei por isso. E demorou muito, muito, muito tempo. Então eu tenho certeza que esse devocional de hoje, o Senhor vai continuar tratando conosco. O Senhor vai continuar falando conosco. Eu trouxe uma palavra tão poderosa, pra gente desmistificar esse negócio de que crente não tem depressão. Se é crente e tá com depressão, é porque tá com pouca fé, né? Nós já escutamos isso, vocês já falaram que escutaram, eu também já escutei. Se você é crente, você tá com depressão, sua fé tá fraca. Ontem eu atendi uma mulher na parte da manhã. Nós já vamos orar. A gente estava falando sobre casamento. E eu falei pra ela, né? Eu falei, vamos abrir um parênteses aqui. Ela falando sobre algumas questões de divórcio, essas coisas. Aí eu falei pra ela assim, bom, existem algumas questões, né? Que não tem jeito, não tem muito o que fazer. Gente, eu ouvi um depoimento esses dias de uma mulher que estava sofrendo agressão física, verbal e emocional dentro de casa. O marido surrava ela todos os dias. Ela foi até o pastor, até o líder, contou a situação. Creio eu, trabalhando com mulheres, né, vivendo nesse universo terapêutico, que ela foi buscar ajuda. E esse líder falou assim para ela que ela tinha que orar mais, que ela tinha que jejuar, que a fé dela estava pouco, que ela tinha que andar mais uma milha que a palavra pede, que ela não podia desistir desse casamento. Meu Deus, como assim? Sabe o que aconteceu? Ele matou ela. O marido matou a esposa. O marido matou a esposa. Porque não justifica agressão física, não justifica uma mulher ser surrada dia e noite e permanecer. A palavra nos traz exemplos disso. Davi, quando ele fugiu de Saul, foi um direcionamento de Deus, porque muitas vezes o fugir é uma arma de guerra. É a melhor coisa que você pode fazer.
ontem a gente conversando sobre isso, veio agora que quantas dessas mulheres, quando não têm as suas vidas ceifadas, elas estão numa profunda depressão de alma. Então eu quero te pedir agora, mulher que está aqui comigo, que conhece o poder, a unção que tem sobre esse devocional. Aqui tem uma setinha, você vai convidar pelo menos 2 pessoas. 2 pessoas para estar conosco aqui. Vou te dar um tempinho aí, você convida essas mulheres, nós vamos orar e nós vamos entrar na palavra de hoje, que é depressão da alma. Eu te falei que nós somos corpo, alma e espírito. Corpo, a matéria, templo do Espírito Santo, que mais do que é necessário cuidar, é obrigatório que você cuide da sua alimentação, do exercício físico, dos seus exames em dias, né? Ontem nós falamos sobre isso. Alma, onde estão as nossas emoções, as nossas decisões, aonde concentra tudo aquilo que eu estudo, as minhas decisões, as minhas vontades, os meus sentimentos, as memórias de tudo aquilo que eu vivi. Espírito, a minha conexão com Deus, a minha conexão de forma vertical, né? A alma Deus criou para que eu e você nós nos relacionássemos de forma horizontal. Não é bom que o homem fique só. A gente relaciona com o outro aqui, ó, na horizontal, mas com Deus é de forma vertical. É através do nosso espírito. Andréia, mas eu posso louvar e agradecer a Deus também através do meu corpo, com certeza. Mas a nossa parte espiritual é que nos conecta com Deus. Chama essas mulheres. Vamos ouvir o que o Senhor quer tratar conosco. Fecha seus olhos, se você puder, é claro. Pai, pelo poder que há no nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer pelo dia de hoje. Por tantas bênçãos, por tantas graças que o Senhor derrama todos os dias sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a vida, sobre a casa e a família de cada uma das minhas irmãs aqui presentes. Pai, eu não sei quais são as angústias, aflições, tristezas, preocupações que essas minhas irmãs trazem no coração delas nessa manhã. Mas uma coisa eu sei, que eu sou filha amada, filha protegida, filha direcionada pelo Espírito Santo e na autoridade que há. No nome de Jesus, eu declaro, eu profetizo que toda tristeza, toda angústia, toda preocupação, tudo aquilo que está impedindo as minhas irmãs de irem além, sejam lançados agora no abismo do esquecimento. Que todas as setas que Satanás vem manietando na vida de cada uma das minhas irmãs, na minha vida, sejam lançados agora no abismo do esquecimento pelo poder que há no nome de Jesus. Que nós possamos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus nas nossas vidas, nas nossas casas e nas nossas famílias. Espírito Santo de Deus, tu tens total liberdade no meio de nós. Fala conosco, nos direciona, nos orienta, nos mostra, trata conosco. Nesta manhã, eu peço, anjos do Senhor que fazem parte do meu ministério, acampem nesse local físico, acampem na minha mente, nas palavras que saem da minha boca e nas minhas emoções. Que tudo que for falado aqui, nesse devocional, vá de encontro a tudo que as minhas irmãs precisam aprender, saber. E que o Senhor hoje venha como uma luz, como uma lanterna, no mais profundo das nossas almas, da nossa alma, para que nada fique no escuro. Traz, Senhor, à luz tudo aquilo que em nós precisa ser curado. Tudo isso eu te peço em nome de Jesus. Se você concorda, você coloca aí, amém. Amém, amém, amém.
Andréia crente tem depressão. Pessoas tementes a Deus têm depressão? Tem depressão. E eu queria que você abrisse a sua palavra, né? Eu queria te trazer 2 exemplos, vamos ver se dá tempo. Eu queria que você abrisse a sua palavra em 1 Reis, capítulo 19. Nós vamos aprender hoje, minha irmã, à luz da palavra, como todos os dias, com um grande homem, um profeta do Senhor. Um homem que venceu batalhas, um homem que, através daquilo que Deus fez na vida dele, ressuscitou morto. Um homem que matou a fio da espada mais de 400 profetas de Baal. Eu tô falando com você, eu vou falar com você sobre Elias. Meu Deus. Um profeta lá do Antigo Testamento, mas que nos ensina muito, muito, muito sobre depressão. Um homem temente ao Senhor, um homem que ouvia a voz do Senhor, um homem que por diversas vezes era direcionado pelo próprio Deus. Um homem que sentiu, presenciou Deus, a presença física e espiritual dele. E depois de você, se você não conhece esse texto ainda, nosso tempo aqui é muito pouco, mas eu te convido, anota aí para você ler, né? Eu vou passar aqui pelo capítulo 19, mas você pode ler aí na sua casa a partir do 17. Anota aí para você ler. 1 Reis 17, 18, 19. Nós vamos ler junto agora. E 19. Você vai ler um pouco, vai entender um pouquinho mais sobre essa história de Elias. E eu tenho certeza que vai te fortalecer. Uma vez eu acho que eu tava em Goiânia ainda. Eu tava em Goiânia. E eu tava passando por um desafio na questão emocional. Não era uma depressão, né? Mas era... Ô, Tini, faz o controle lá pra mim. Mas era um momento desafiador, né? Eu saí daqui de Turama. Não sei se esse funciona. Obrigada. Eu saí daqui de Turama e fui pra Goiânia, né? E pensa, muda totalmente a vida da gente, né? A rotina, a cidade, né? Se comunica de uma outra forma. E eu sou de gente, eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de me relacionar. Daí você chega numa cidade que você não conhece ninguém, muda tudo. E teve uns dias que eu fiquei meio triste, meio desanimada. E aí eu conversava muito com a Heloísa nessa época, né? A Heloísa me acompanhou muito tempo na minha vida. E aí ela falou assim pra minha amiga, você já meditou no livro de 1 Reis, na história de Elias? Aí eu falei assim pra ela, amiga, eu li. Ela falou assim, eu quero que você medite. Elias na caverna. Eu falei, tá. Eu lembro que eu saí, fui pra academia, voltei e eu fiquei meditando aqui nesse livro, nesse que eu falei pra você agora, nesse que nós vamos ler aqui. E aí me deu uma força, né, pra continuar, porque eu sabia que naquele momento ali era o que o Senhor queria de mim, estar ali naquele lugar. Quantas coisas eu aprendi ali, né? E quando eu li a história, que eu vi o quanto Deus tinha tratado com Elias no momento de depressão, apesar desses feitos todos que eu falei pra você, né? Que Elias realizou através daquilo que o Senhor fez através da vida dele, não o poupou de também ter uma tristeza, um medo profundo e um pedido
de morte. Pela minha visão, fica à vontade para compartilhar a sua. O ápice de quando uma pessoa está emocionalmente doente, emocionalmente depressiva, é quando ela pede, ela deseja e muitas das vezes ela tenta tirar a própria vida. E nós vamos ver que esse grande profeta, ele chegou nesse nível de pedir a morte. Não precisa colocar aqui. Coloca aí no seu caderninho. Existiu algum momento da sua vida, da sua história, da sua caminhada, que você desejou a morte? Que você olhou para aquela situação e falou assim: Senhor, eu não aguento mais, eu não quero ficar assim. Eu não vejo sentido em mais nada. Eu sinto medo, eu sinto angústia. Para mim já deu. Na minha vida, eu vivenciei esse tempo. Eu que sempre gostei tanto de viver, amo viver. Quem me conhece sabe. Amo pessoas, amo estar com as pessoas, amo ajudar. Se a gente não cuida das nossas emoções, da alma, e a alma aqui também inclui, minha irmã, tudo aquilo que eu autorizo vir até mim. Como assim, Andréia? As conversas, as companhias, os lugares, tudo que eu permito que chegue até mim. Vocês têm visto eu falar, né? Às vezes eu sou até repetitiva, mas o Senhor fala muito isso ao meu coração. A gente toma tanto cuidado, ou deveria tomar, com aquilo que a gente come. Por exemplo, não é todo mundo que come feijoada à noite. Tem gente que fala: Deus me livre eu comer essa feijoada agora à noite. Isso vai me dar um piriri. Meu Deus. Isso, eu nem durmo, pesa no meu estômago, me dá insônia. Eu vou mexer com isso, não. Agora tem gente que, de boa, vem aqui em casa jantar, é feijoada, de boa. Existem pessoas que tomam cuidado com aquilo que alimenta, aquilo que vai comer, aquilo que vai beber, né? Cuidam de fato do seu corpo. Tem outras que... Assim funciona na nossa alma. Quais livros eu tenho lido? O que eu tenho visto na televisão? Engraçado, essa semana passada, acho que foi sexta-feira, eu terminei de fazer minha unha e chegou um rapaz para instalar uma antena aqui em casa, essas coisas de canal. E aí ele falou assim pra mim: Andréia, cadê o controle da televisão? Como que liga? Me fez umas perguntas. Eu olhei pra ele e falei assim: moço, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou chamar meu filho, porque eu nem ligo televisão. Eu não assisto televisão. Às vezes, quando eu vou assistir televisão, é para conectar do YouTube. Algo que eu tô vendo no YouTube e que, de repente, eu tô ali deitada e eu quero assistir da televisão. E que eu quero também, né, de forma intencional, que as outras pessoas aqui em casa ouçam. Aí eu coloco na TV. Mas, gente, do contrário, não sei nem que jeito que liga direito, como que mexe direito em televisão. Cuidar da nossa alma também inclui isso. Ser seletivo com as pessoas que andam com você. Ser seletivo com as palavras que você escuta. Ser seletivo. Essa pessoa que está caminhando comigo, ela está me levando para onde? Eu sempre falo, o ambiente, ele sempre vence. Ontem a gente comentou isso aqui na célula. Se você anda com 5 fofoqueiras, você é a sexta. Se você anda com 5 pessoas que buscam a palavra, que te estimula
a buscar mais Deus, a estar mais na presença, é fato, você vai ser a próxima. Cuidar da nossa alma é isso. A gente adoece tanto porque a gente se acha a super heroína, a mulher maravilha. Eu me achava assim. Todo mundo precisa de terapia, todo mundo precisa tomar um remédio. Eu não, eu dou conta de tudo. Deixa eu te falar, você não dá conta de tudo. Pode ser que nesse momento você esteja vivendo como Elias, um homem que precisou ser alimentado pelo anjo, um homem que precisou de Deus vir e tratar com ele. Ei, o que você está fazendo aí? Sai dessa caverna. E nós vamos ver aqui, quando você lê a história de Elias, eu imagino que todo esse desfecho de depressão, de pedido de morte, se deu pela exaustão. Elias estava mais de 3 anos na batalha, passando por diversas situações que eu e você também passamos no dia a dia, lidando com pressão, lidando com todo tipo de gente, lidando principalmente com o mundo espiritual. É exaustivo, é desgastante. Eu e você, nós não somos mulher maravilha. Uma hora a conta chega. Quando a gente não cuida, quando a gente acha que eu suporto tudo, eu dou conta de tudo, não dá. Apesar de sermos um espírito vivendo num corpo, como diz a palavra, né, que o nosso lugar não é aqui, né? A palavra fala que quando nós vamos morrer, vai acontecer com o nosso corpo, vai ser depositado lá na terra e o nosso espírito vai voltar para Deus. Nós somos seres espirituais, vivendo em condições humanas. Então nós devemos cuidar, devemos ser zelosos com a nossa alma, com o nosso espírito, como nós vimos ontem com o nosso corpo. Amanhã eu quero te contar uma história que aconteceu na família do meu marido, né? Que a gente hoje, com um pouco mais de entendimento, a gente sabe, em relação à depressão espiritual, a gente sabe que aquilo ali foi algo muito, muito verídico. Todo mundo aí em 1 Reis 19 diz assim, ó: ora, Acabe, o rei da época, né, contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Se você voltar um pouquinho, lá no versículo 40 do capítulo 18 fala, né, que Elias ordenou que prendesse os profetas de Baal, né, não deixe nenhum escapar. Eles os prenderam e Elias o fez descer ao riacho de Quizon e lá os matou. Se você vai mais um pouquinho atrás, no capítulo 18, no versículo 19, tá falando 450 profetas de Baal, profetas do inimigo, profetas do demônio, profetas de um falso Deus que aquele povo seguia. Como pode um homem que, capítulos anteriores, matou mais de 400 profetas no fio da espada, no capítulo 19, estar nessa condição que nós vamos ver? Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Uma ameaça, uma palavra de maldição, vinda de uma mulher chamada Jezabel. Esses dias eu ouvi uma pregação que falava isso, eu achei muito interessante.
Jezabel não era só uma mulher. Jezabel, ela estava no corpo de mulher sendo usada por um espírito maligno. Jezabel é um espírito maligno, quando a gente olha todo o contexto. Mas não vamos por esse lado hoje não, vamos focar aqui. Senão fica muita coisa na cabecinha de vocês. Olha o 3. Elias teve medo, sublinha aí. Cadê a nossa canetinha? Pega a sua canetinha, ó, e sublinha aí. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Meu Deus, fica aqui comigo, pega aqui comigo. Pega comigo as pílulas aqui. No capítulo 18, matou mais de 400 profetas de Baal. No outro, ele já estava com medo, fugindo de uma ameaça de uma mulher. Não destoa, gente? Destoa, não destoa? Eu creio que ele reagiu dessa forma aí tão desequilibrada, num contexto tão diferente de uma coisa para outra, porque ele estava esgotado. O que isso quer dizer para mim, para você? Quando eu e você não cuidamos da nossa alma, presta atenção, e nos permitimos esgotar, a gente acha que tá fugindo de uma grande coisa, sendo que é pequena, diante daquilo que nós já vencemos. Pega essa daí. A gente potencializa grandes coisas na nossa. Por quê? Porque eu tô cansada, eu tô esgotada. Às vezes é uma pedra, eu vejo que é uma montanha. Vai falando aí se você tá pegando aqui a ideia. Eu super potencializo aquilo que é pequeno diante de tudo que eu venci. Mas peraí, o Deus que eu sirvo, o Deus que está comigo, o Senhor dos Exércitos, é através dele eu venci, através de Deus, não na minha força humana. Aqui eu pensando como Elias, mais de 400 profetas. Agora a intimidação de uma mulher faz com que esse homem, esse guerreiro, esse profeta do Senhor, sentisse medo e fugisse para salvar a vida. Meu Deus, gente, vocês estão pegando? É forte. Quando eu e você estamos esgotadas, nós potencializamos a nossa visão. A gente coloca como se aquilo fosse algo muito difícil de vencer. A gente esquece do que nós vencemos. Em Berseba de Judá, ele deixou seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Sublinha aí. E orou, pedindo a morte. O alto grau, o topo de um esgotamento, o topo de uma depressão, o topo de eu não aguento mais. Eu já cheguei nesse lugar. Eu já estive nesse lugar. Quando eu estava deitada, há 7 anos atrás, eu falei assim para o Senhor num dia: Senhor, Pai amado, Pai querido, se o Senhor não me tirar dessa situação de só desejar cama, não ter força para ir no banheiro tomar um banho, todas as vezes que eu levantava eu só vomitava, eu prefiro que o Senhor me tire dessa terra. Eu amo viver, mas eu não quero viver assim. Eu já tive nessa situação aqui de Elias. Era ou não era um profeta de Deus? Era ou não era um homem extremamente usado por Deus? Mas era ou não era um homem como eu e você, humano, que tem as nossas questões emocionais,
Por isso que eu venho falando para você, o fato de você se considerar uma pessoa muito espiritualizada, meu Deus, ai, como eu estou próxima de Deus, eu jejuo, eu oro, não vai fazer com que você fique livre dessas questões. Enquanto ser humano que eu e você somos, nós temos sim as nossas questões humanas. Sentimos medo, sentimos raiva. Somos humanos. Mas quantas vezes esse medo, essa raiva, outros tantos sentimentos que estão alojados na nossa alma, vem a mim, a você, pelo simples fato de estarmos esgotadas. Muitos dos problemas que eu e você nós enfrentamos ocorrem porque nós estamos desequilibradas. E o desequilíbrio, presta atenção, resulta em desordem. Tá exausta? Tá cansada? Descansa. Porque se você não descansar, isso eu falo de experiência própria, a conta vai chegar. E o que poderia ser resolvido de uma forma um pouco melhor, vira uma enfermidade da alma. Lembra que eu falei no início? Não é dias, não é meses, é anos para você recuperar o seu estado emocional. Porque eu e você, nós estamos a todo tempo vulneráveis a estarmos desanimadas, a estarmos deprimidas, depressivas. E se nós não tomarmos cuidado, esgotadas, inclusive emocionalmente. Tá fazendo sentido? Tá fazendo sentido? Olha o que ele fala quando ele chega a um pé de giesta, sentado debaixo dele e orou, pedindo a morte. Olha o que ele fala: já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois ele deitou-se debaixo da árvore e dormiu. Depois ele deitou-se debaixo da árvore e dormiu. Tamanha exaustão. De repente, um anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma. Olha o Senhor cuidando. Quantas vezes você já esteve desanimada, triste, às vezes até literalmente como Elias, deitada lá no seu cantinho, sem força para levantar, e Deus enviou um anjo, chegou aí na sua casa e ó, ei, vamos levantar? Levanta, vamos tomar um banho, vamos comer, vamos pôr um cropped de irmã, vamos reagir? Ó, eu trouxe um bolo aqui pra você, senta aqui, vamos comer. Ou eu vou fazer um almoço pra você. Ou eu vim trazer uma palavra pra você. Ou levanta, vamos lá na célula, vamos lá na igreja, vamos orar juntas. Eu tô jejuando por você. Gente, a todo tempo o Senhor está nos enviando anjos para cuidar de nós. Esse anjo que chegou lá para falar assim, ó, para Elias: levanta-se e coma. É a provisão de Deus na vida. Foi a provisão de Deus na vida dele e é a provisão de Deus na minha vida. O que tem te deixado esgotada? Anota aí no seu caderno. O que tem te deixado esgotada? Andréia, é minha família. Muita coisa, Andréia. Eu tenho que cuidar de casa, eu tenho que lavar a roupa, eu tenho que fazer almoço. Eu tenho que ser mãe, eu tenho que ser esposa. Isso tá me cansando. Andréia, é meu trabalho. Andréia, são os meus pensamentos que não para. Gente, quando a gente adoece emocionalmente, quando a nossa alma adoece,
Quem passou por isso vai entender o que eu tô falando. É um turbilhão. É uma descarga de pensamentos, de sentimento dentro de nós. É ou não é? E quando a gente tá ali, diante daquela situação, com aquele monte de pensamento, de sentimento, você deita pra dormir, você não dorme, sua mente não descansa. Eu e você, nós não ouvimos, nós não conseguimos ouvir a voz de Deus quando a gente está no tumulto. A voz de Deus a gente só consegue ouvir quando nós conseguimos nos acalmar. Do contrário, e essa dor, essa depressão de alma vem único e exclusivo de dores profundas que não foram curadas, de dores profundas que você não contou pra ninguém, de situações que há muito tempo vem mexendo com você e você fala, deixa isso pra lá, eu não tenho tempo de olhar pra isso, eu não tenho tempo de resolver pra isso. Ei, Elias teve que parar, porque se você não para, o desânimo te para. Se você não para, o esgotamento te para. Se você não para, vai acontecer situações na sua vida que vão te levar a parar. O que tem te esgotado? Vai anotando aí. Versículo 6 do capítulo 19. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Pensa o cansaço. Comeu, bebeu e deitou-se de novo. Nós precisamos aprender a ouvir o nosso corpo. Lembra que eu falei ontem? Quando a boca cala, o corpo fala. Eu não deixei lá o e-book, né? Para vocês adquirirem um e-book. Depois eu vou deixar o e-book que eu tenho que fala sobre psicossomatização. Quando você não fala, as suas emoções, elas vão representar no seu corpo. De alguma forma. De alguma forma. Ontem a minha cliente da parte da manhã me contou uma situação. Eu falei, isso aí é emoção. Emoção reprimida. 7. O anjo do Senhor voltou. Olha a provisão do céu de novo. Tocou nele e disse, levanta-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Fortalecido com aquela comida, aleluia. Tem provisão de Deus chegando na sua casa agora, meu irmão. Tem alimento vindo do céu para sua casa. Vai ter um tempo novo na sua vida, na sua casa, na sua história. Um anjo do Senhor está te visitando neste momento e falando, levanta, coma, se fortaleça, porque a sua viagem será longa, porque o que Deus quer que você faça vai se cumprir. Se alimente, se fortaleça, não é tempo de parar. Ali entrou numa caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? O próprio Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Olha o 10. Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. Olha o 11. O Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar.
Saia desta caverna, minha irmã. Saia desse lugar. Saia desse cansaço. Porque o Senhor vai passar. Porque o Senhor está passando. Porque o Senhor, quando Ele passar, Ele vai trazer consigo para a sua vida um tempo novo. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve o murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Nissim, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, para suceder a você como profeta. Vamos só até aqui. É tempo de você sair da caverna. É tempo de você ouvir a voz do Senhor. É tempo de você descansar e não permitir, presta atenção, e não permitir que uma voz, que uma palavra pare a sua vida. Olhe para trás. Veja quantas vitórias você venceu até aqui. Olhe para trás e entenda. Você não chegou até aqui sozinha. Mas, minha irmã, aprenda a descansar. O cansaço, o esgotamento faz com que eu e você superpotencialize algumas questões da nossa vida. É desse tamanhozinho. É aquela famosa frase: fazendo tempestade no copo d'água. Quem já ouviu? Não se deixe abater. Não permita que o inimigo da sua alma, das nossas almas, tire vantagem nesses períodos de cansaço, esgotamento. Hoje, minha irmã, a gente tem visto no mundo aí, você tem que estar sempre produzindo. Se você para, você não está fazendo nada, isso não tem nada a ver. Descanso não é luxo, descanso é um mandamento, descanso é essencial para que eu e você possamos viver uma vida equilibrada e frutífera. Se eu e você não aprendermos a descansar, se eu e você não recebermos, quando ele fala de anjo, aqui é uma provisão do céu. Quando ele fala de alimento, que ele se sentiu fortalecido com aquela comida, é um alimento vindo da provisão de Deus. Agora eu volto lá no início. Do que você tem se alimentado? Anota aí, ó, escreve aí no seu caderno assim, ó. Quais livros eu tenho lido? Quais pessoas eu tenho ouvido? Anota para você saber. Quando uma pessoa chega nesse estágio que o profeta Elias chegou, de desejar a morte, de orar pedindo a morte, é um alto grau de esgotamento, de cansaço, de depressão e tristeza. Ela precisa ser lembrada
das coisas que ela venceu. Ela precisa ser restituída de tudo aquilo que ela perdeu. Porque quando uma pessoa chega nesse estágio aqui, ela acredita que ela não tem valor. Vamos ler aqui para você ver? Quando ele fala: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas, a espada. Eu sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Acredita-se que não tem valor. Acredita-se que ninguém pode cuidar dela. Acredita-se que acabou. Tudo isso porque não aprendeu a descansar. Quantas vezes eu e você, a gente, por estar cansada, esgotado, a gente ouve o miado do gato e acha que é o rugido de um leão. Eita, essa é forte, hein? É um miado de um gato, mas porque eu tô cansada, porque eu tô esgotada, aos meus ouvidos, as minhas emoções vêm como um rugido de leão. Quem entendeu o que eu tô falando? Outro exemplo, vamos ver se vai dar tempo. Outro exemplo que eu trago pra você, depois você vai lá ler. Tá lá em 1 Samuel. Deixa eu só ver, gente. Pra não falar errado pra vocês. Em 1 Samuel. Depois você lê. Nós já falamos muito sobre Ana. Lembra? Eu vou ler um versículo aqui pra você entender. Lá no versículo 16 de 1 Samuel, que conta a história de Ana, mãe de Samuel, né? Ela fala assim, ó. Quando ela estava lá, se derramando na presença do Senhor. E chegou o sacerdote, né? E falou assim para ela. Ela falou assim para ele: não julgues tua serva uma mulher vadia. Eu estou orando aqui, até agora, por causa da minha grande angústia e tristeza. Grande angústia e tristeza. Lá no versículo 10 fala assim, ó: Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Alma amargurada. Ana era uma mulher depressiva. Era uma mulher que, nós lemos isso aqui junto, depois você vai ler de novo. Vivia junto com uma rival, e a Bíblia traz esse nome mesmo, rival, Penina, que gerava filhos, né? E entrava ano, saía ano, aquela mulher via aquela sua rival com filho crescendo, filho nascendo, grávida, e nada dela engravidar. Pensa a amargura de alma que Ana passava. Pensa o que ela enfrentou. Então, crente, pessoas tementes ao Senhor, Andréia, pode ter depressão? Pode. E tem. Sabe o que a gente precisa? Para eu fechar aqui para você. Parar de religiosidade. Gente, Jesus, ele não tinha problema com demônio. Ele tinha problema com gente religiosa, que estava presa aqui na letra, mas não era direcionada pelo Espírito. Para desse negócio de achar que depressão é porque eu não tenho fé. Depressão é falta de Deus. Dentro desses níveis de depressão, e amanhã nós vamos falar sobre depressão espiritual. Dentre desses dois exemplos que eu te trouxe, de Ana e de Elias, claramente dois personagens que sofreram um período de depressão. Isso significa que eles não amavam a Deus, que eles não confiavam em Deus? Não. Isso significa que, por mais espiritual que eu e você nós sejamos, nós somos seres humanos que precisa cuidar do corpo, alma e espírito.
E você, como tá cuidando dessas 3 esferas para fechar, para eu ir embora? Andréia, eu identifiquei com muitas coisas aí que você falou. E agora? Precisa buscar ajuda. Precisa buscar ajuda. E glória a Deus que hoje nós temos terapias cristãs, da qual eu faço parte. Terapia com bases nos princípios bíblicos que Jesus deixou para nós. Procure uma terapeuta. Busque por você. Busque olhar para aquilo que ainda te causa dor. Busque curar pelo poder que há no nome de Jesus a sua alma. Que o Espírito Santo te direcione, te oriente e que o devocional de hoje tenha de fato ido de encontro àquilo que você precisa para ter uma vida mais feliz, mais harmônica e mais em comunhão com Deus. Amém? Fez sentido para você? Fez sentido para você? Você não é depressiva, Eliana. Você pode estar, tá? A sua identidade não é de uma pessoa depressiva. Você é filha amada de Deus. Você pode estar passando por um período assim como Elias passou. Mas você é filha de Deus. Você é sarada, curada pelo sangue de Jesus. Então você não é. Você pode estar. Amém? Estar é um modo passageiro. É uma coisa que está incumbida em nós, que está aqui enraizada em nós. Amém? Beijo seu coração. Fica com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Tá encerrando as inscrições para o nosso workshop. Você que ainda não fez, chama a nossa equipe, porque segunda-feira que vem já é nossa primeira aula. Amém? Deus te abençoe. Fica com Deus. Até amanhã.